Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriana Menezes e eu vim aqui para conversar com vocês sobre um tema bem complexo, que é o perdão. Perdão é uma das coisas mais difíceis do ser humano conseguir, né? Muita gente guarda mágoas, ressentimentos, rancores, dores ao longo de uma vida inteira. E isso infelizmente, só causa problemas para ela mesma. Muitas vezes aquela pessoa que fez o que essa pessoa ficou tão magoada, nem se lembra daquilo. Ela não tem nem consciência que ela fez tão mal assim. Como assim ela não teve consciência? Normalmente a gente escuta muito a pessoa falar assim, eu jamais faria o que ele fez. Sim, como provavelmente tem coisas que você faria que ele também jamais faria. Por que isso? Porque estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir. Só que esse aprendizado não é o mesmo para todos ao mesmo tempo. Cada um tem um aprendizado numa velocidade e em algum tema específico, de alguma forma específica. Por isso que estamos aqui para conviver. Porque essa convivência nos traz esse aprendizado. Então, o que acontece? Normalmente a pessoa que guarda essa mágoa, essa dor, só foca na dor. Ela não consegue olhar o contexto como um todo. Ela simplesmente pensa, aquela pessoa me magoou, doeu, eu nunca vou esquecer. Né? Normalmente é assim, eu nunca vou esquecer, para mim morreu. Morreu, mas você está sofrendo com aquela dor daquela coisa que morreu eternamente e tá te machucando. E não é ele. Né? E hoje é cientificamente provado que a mágoa e o ressentimento pode trazer doenças muito sérias. Porque é como se você corroesse o seu organismo. Só que qual é a possibilidade da gente tornar isso um pouco mais simples? É isso que eu falei. É você conseguir, logicamente isso não é de uma noite para o dia, é um treinamento com você mesmo, você conseguir dar 2 passos atrás, conseguir não focar só na dor que você sentiu, mas no contexto que existia na época. Então vamos supor uma coisa muito comum que acontece, um casamento de 15, 20 anos, que uma das partes acaba tendo outra pessoa, vem uma separação e a pessoa que foi traída fica com aquela mágoa o resto da vida. Gente, essa mágoa o resto da vida que aquela pessoa vai ter, vai impedi-la de ter uma possibilidade de ter uma vida melhor ainda do que ela tinha antes. Ah, Adriana, é muito fácil falar isso. Com certeza, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou tentando mostrar primeiro o que acarreta agarrar esse medo. É como se fosse uma panela quente de você ficar agarrado. No medo não, na mágoa. É como se fosse uma panela quente, você ficar agarrado naquela panela. Como se ela fosse uma mágoa, um ressentimento, você agarrado nela, ela queimando, e você agarrado nela. Não solta de jeito nenhum. Aí você pensa na dor, agarra mais ainda, dói mais ainda, você pensa na dor, porque você fica nesse ciclo vicioso só olhando a sua dor. Tá doendo é por culpa da fulana ou do fulano e tá vendo, eu odeio, a mágoa aumenta e fica nesse ciclo. Então, assim, o que eu peço para vocês é tentar fazer pequenos exercícios de dar 2 passos para trás e pensar, por que será que ele fez isso? Será que o nosso casamento realmente estava como antes? Nossa relação? Tô dando só um exemplo, tá, gente? Porque é um exemplo bem comum quando as pessoas falam com a gente. Então, eu tô dando só um exemplo, né? Será que realmente o casamento estava como antes? Será que eu não fiz nada para aquilo? Não, claro que não. Tá doendo? Não vou olhar para isso. Mas se a gente faz esse exercício de tentar minimizar essa dor e essa mágoa e esse ressentimento, isso vai desensibilizando aos poucos. A dor vai diminuindo, você vai conseguindo soltar a panela. Até chegar uma hora que você coloca a panela no chão, toda machucada. Sim,
mas você não está mais sentindo a dor que estava sentindo antes. Isso é aos poucos. E sabe como analisar a situação e ser um pouquinho mais fácil de você não carregar essa mágoa por tanto tempo? De você pensar, será que aquela pessoa tem noção do tanto que ela me magoou? O que será que aquela pessoa estava passando naquele momento? Será que ele também não estava com alguma dor que eu não sei qual é? Será que a nossa convivência, eu não consegui passar que me magoaria tanto isso, ou vice-versa? Porque estamos aqui para evoluir com o outro. Por isso os graus de aprendizado são diferentes. Por isso que os temas de aprendizado são diferentes. E uma vez aprendido, quando a gente olha para aquela mesma situação, fica muito mais fácil você ter a tranquilidade de pensar, ele deve estar realmente com algum problema e paciência, eu tô magoada, tô ferida, mas isso vai passando aos poucos. Eu não vou olhar mais para minha mágoa, eu vou olhar para aquela pessoa que é um ser humano como eu, com os acertos, os erros e os aprendizados. Porque definitivamente, onde a gente mais aprende são com os erros e com as dores. Se continuarmos abraçados na panela, aquele aprendizado nós não vamos ter. Só vamos machucar. E isso vale também, gente, e como vale quando a gente trata do auto-perdão. Às vezes você comete um erro na sua vida e você passa o resto da vida se torturando de culpa por aquilo. Só que o tempo vai passando e você vai esquecendo em que contexto aquilo aconteceu. Você vai esquecendo que naquela época aquilo que você fez, para você, era a única saída. Ou você não tinha conhecimento que aquilo podia acarretar tantas coisas. Se você você focar esse tipo de pensamento no seu auto-perdão, de você avaliar, peraí, naquela época eu tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu tinha conhecimento que eu tenho hoje em saber que não era bom fazer aquilo, que outra pessoa ia ficar magoada, que ia ter outros tipos de problema, que isso ia influenciar outras pessoas. Eu tinha autoridade naquela época para ver isso. Eu tinha a evolução que eu tenho hoje naquela época para ver isso. Eu tinha alguém para me mostrar naquela época tudo isso? Não. Então por que se chicotear? Por que você ter essa culpa tão pesada em cima de você? Se você, no contexto, fez o melhor que pôde. Né? E assim, da mesma forma, para as outras pessoas. E sempre focando, o que eu ganho alimentando esta mágoa? Além dela continuar doendo e além de eu estar corroendo meu corpo, meu emocional, o que eu ganho com isso? Nada. E o que eu ganho se eu conseguir tirar isso dentro de mim? Nossa, você vai se sentir muito melhor. Não só pela falta da dor, mas pela força que você vai parar para pensar e falar, meu Deus, que legal, eu saí do outro lado. Joguei aquela mágoa fora, aquele ressentimento fora que não servia para nada. E hoje eu consigo olhar para aquela situação de uma forma madura, avaliar todas as partes. Você vai se sentir super bem com isso. Emocionalmente, fisicamente, de todas as formas. É de uma hora para outra? Não, não é. Exercícios diários, pequenos exercícios. Por exemplo, você sai de casa e leva uma fechada na rua. Você tem duas opções, ou ficar indignada com aquela pessoa, xingar, ficar com aquela raiva o resto do dia remoendo, cara, me fechou, podia ter batido no meu carro, meu Deus, eu podia ter me machucado, quem ele pensa que é. Ou você pode pensar e falar, meu Deus do céu, esse cara deve estar desesperado, né? Pra que ele fez isso? Ah, mas eu não consigo. Tranquilo. Trânsito, eu perco a cabeça. Tá legal, arruma outro aspecto. Tenta. Pequenos exercícios, pequenos acontecimentos. A nossa vida é muito turbulada.
Temos acontecimentos de sobra para tentar esse exercício. Em algumas coisas, não vou guardar isso não, deixa pra lá, não, o cara vai ver me fechou porque o filho estava no hospital, estava desesperado para chegar no hospital, ou está na pior fase da vida dele. Será que você, na pior fase da sua vida, conseguiria ter toda a cautela no trânsito e não fazer nenhum deslize? Não é bem assim, né? Cada um tem seus problemas. Não. Estamos aqui interligados, energeticamente. O mundo de cada um é um mundo só. Por isso convivemos, por isso aprendemos uns com os outros. E quanto mais fácil tornarmos esse aprendizado, quanto menos formos resistentes a esse aprendizado, menos vai doer e mais vamos nos sentir melhores conosco, com si próprio. Pensa nisso. Tenta fazer esse exercício. Tenta lembrar disso na hora que uma raiva vier a você. Se você conseguir lembrar disso, já vai ser muito legal. Se você conseguir na hora respirar fundo, tomar uma água e depois pensar, já vai ser muito bom. Porque a sua ação vai ser outra depois disso. E a sua ação irá gerar uma reação muito melhor. Você irá sofrer menos, guardar menos mágoas, evoluir mais rápido e, consequentemente, ser mais feliz. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Boa tarde, boa semana, até semana que vem.